Fala galera, beleza? Eu sou o Alisson e vou estar trabalhando física com vocês nesse projeto voltado para o Enem. Então hoje nós vamos começar com a cinemática e para a aula de hoje eu separei alguns conceitos básicos. Embora não sejam conceitos básicos, são fundamentais para prosseguir no nosso estudo. Começando então com o conceito de ponto material. Ponto material é um corpo cujas dimensões são desprezíveis, quando comparadas ali com a extensão do seu movimento. Por exemplo, imagine que você está em São Paulo e vai viajar de carro para o Rio de Janeiro. Segundo ali o Google Maps, esse trajeto tem 432 quilômetros. Um carro tem aproximadamente 4 metros de comprimento. Então, nesse caso, as dimensões do carro são muito menores quando comparadas com a extensão do movimento. Então, nesse caso, podemos considerar o carro como um ponto material. Já nesse exemplo, temos um trem com 250 metros de comprimento que vai atravessar uma ponte com 150 metros de extensão. Nesse caso, as dimensões do trem devem ser levadas em consideração. Então, nesse caso, falamos que o trem é um corpo extenso. O próximo conceito é o conceito de referencial. Então, definimos referencial como sendo o local onde um observador fixa um sistema de referência para estudar o movimento ou o repouso de objetos. Nessa imagem, temos um observador fixo na origem do sistema cartesiano. Então, o movimento ou o repouso de um objeto será definido a partir desse referencial. Os próximos conceitos são de movimento e repouso. Dizemos que um corpo se encontra em movimento sempre que a sua posição se modificar no decorrer do tempo em relação a um certo referencial. E dizemos que um corpo se encontra em repouso sempre que a sua posição se mantiver a mesma no decorrer do tempo em relação a um certo referencial. Então, um corpo pode, em um determinado instante, estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro referencial. Vamos entender melhor isso com um exemplo. Considere que temos Maria e Pedro dentro de um ônibus e João sentado fora do ônibus. Primeiro vamos definir Maria como nosso referencial. Para Maria, tanto Pedro quanto o ônibus estão em repouso, pois sua posição em relação a eles é sempre a mesma. Já ao observar João, que está fora do ônibus, Maria percebe que sua posição está variando. Então dizemos que João está em movimento em relação a Maria. Se adotarmos João como nosso referencial agora, temos que Maria, Pedro e o ônibus estão em movimento em relação a João. O próximo conceito é o conceito de trajetória. Então definimos trajetória como um caminho determinado por uma sucessão de pontos por onde o móvel passa em relação a um certo referencial. Então, assim como o movimento e repouso, a trajetória também depende do referencial adotado. Na imagem, temos uma pedra sendo solta de um avião que se movimenta em relação ao solo. A pedra executa diferentes trajetórias dependendo de quem observa. Em relação ao piloto do avião, a pedra possui uma trajetória retilínea. Já em relação a um observador fixo no solo, a trajetória é um arco de parábola. Próximo conceito, conceito de espaço. Então, ao termos uma trajetória e definirmos um ponto como sendo a nossa origem, ou seja, o nosso referencial, podemos determinar a posição desse móvel. Aqui temos uma trajetória que foi orientada como sendo positiva para a direita e a distância entre cada risquinho é de 1 metro. Vamos definir então esse ponto onde se encontra o nosso objeto como sendo a origem, ou seja, a nossa referência. A partir disso, podemos então definir a posição do nosso objeto em qualquer ponto da nossa trajetória. Na imagem, temos o objeto na posição menos 2 metros, na posição igual a zero, ou seja, na nossa origem, e na posição mais 2 metros. Outro exemplo são as marcas quilométricas em uma rodovia. Quando se diz que um carro está no quilômetro 32,
Isso indica que ele se posiciona a 32 km da origem, ou seja, do quilômetro zero da nossa rodovia. Já o deslocamento escalar é a variação de espaço do móvel. Assim, a variação de espaço é igual ao espaço final menos o espaço inicial. No nosso exemplo, temos o móvel ocupando duas posições ao longo da trajetória. A primeira posição, quando o tempo igual a 3 segundos. Quando o tempo igual a 3 segundos, o móvel ocupava a posição 4 metros. Já quando o tempo era de 6 segundos, o móvel ocupava a posição 9 metros. Assim, podemos calcular o deslocamento escalar como a variação do espaço, ou seja, espaço final menos o espaço inicial. O espaço final, no caso, é 9 metros, espaço inicial, 4 metros. Então, 9 menos 4, temos que o deslocamento escalar é de 5 metros. Por fim, temos o conceito de distância percorrida. A distância percorrida leva em conta o quanto o móvel efetivamente percorreu. Então, no nosso exemplo, temos um móvel que foi do ponto A, foi para o ponto B e voltou para o ponto C. Então, nesse caso, de A para B, o móvel percorreu 7 metros e de B para C, ele percorreu 2 metros. Então, a distância percorrida foi de 9 metros. Já nesse caso, se quiséssemos calcular o deslocamento escalar, devemos levar em conta apenas a posição inicial e a posição final. No nosso caso, a posição inicial é a posição A. Então, na posição A, o móvel está na posição 3 metros. E a posição final é a posição quando o móvel está na posição C. Na posição C, a posição é de 8 metros. Então, a variação do espaço seria 8 menos 3, que nos dá uma variação de 5 metros. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa aula. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para me procurar ou mandar lá no grupo do WhatsApp. Abraços e até a próxima aula.